Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os entusiastas e admiradores da ciência do exercício. Está no ar mais um episódio do ETC. Exercício também é ciência, e se o exercício te intriga, interessa ou simplesmente te faz feliz, vem para cá que a gente te ajuda a conhecer ainda mais sobre. É um prazer estar aqui em mais um episódio ao lado dele, o homem, o mito. Não, mito não é uma palavra legal. Guilherme Brode, seja bem-vindo, Gui. Mito não, Anderson. Hoje, nesse ano estragaram essa palavra, nesses últimos 4 anos estragaram essa palavra, né? Pobres mitos da Grécia, né? E aí, pessoal, @GuiBrote, aqui estamos em mais um episódio, muito felizes, né, de começar mais um dia com vocês. E o tema hoje, né, como sempre, exercício, mas dessa vez vem chegando o verão, o calor no coração, e é o exercício sob estresse térmico, sobre estresse de calor. O tema hoje, galera, vamos falar sobre termorregulação do nosso corpo. Então, como é que o nosso corpo age, né, durante o exercício devido à condição de calor. Sobre hidratação. Então, será que esse negócio aí tem a ver com o exercício, né? Será que isso aí influencia? Não influencia? Tem algum tipo de relação com o calor? Implicações ao desempenho e estratégias de atenuação. Aspas, asteriscos, ênfase, grifem para a questão das estratégias aqui, que são bem importantes da gente pensar. Esse artigo, galera, é de Julien Pelliard, Thies Evogels, Hein Dannen, todos da Universidade de Canberra, ok? Na Austrália, em Bruce, né, do Instituto de Esporte e Exercício. Alguns pesquisadores também holandeses. Uma coisa importante para sempre lembrar vocês, compartilhem este episódio, marquem a gente no seu Instagram, marquem a gente nas suas redes sociais, que a gente repassa e manda para todo mundo, seus amigos, seus colegas, seu vizinho, seu papagaio. Manda o papagaio reproduzir o episódio de hoje para todo mundo aprender sobre exercício e termorregulação. Nos mandem também dúvidas, qualquer tema que nós respondemos aqui no podcast, que nós ajudamos, mandamos um abraço, lemos as cartinhas, né? Vamos ler as cartinhas aqui, quem mandou cartinhas. Lembra do programa da Eliana da Eliana Anderson? Esse aí é do nosso tempo, né? Porque ciência é isso, galera. É inspiração, é conhecimento, é busca, é discussão no melhor sentido da palavra. É ou não é, Anderson? Isso aí, Gui. Esse programa da Eliana ali acabou de revelar mais ou menos a nossa idade aí também, o pessoal que não nos conhecia muito bem, né? Também precisamos lembrar que esse programa e esse podcast e essa página no YouTube e esse nosso querido ETC, tudo tem o apoio da Universidade de Caxias do Sul. E nós vamos ao tema principal. Então, produção, por favor, rola a abertura do programa. Como sempre, Anderson, nós começamos pelo começo, não é? Então, vamos pensar na introdução, ou seja, vem chegando o verão, o calor no coração, e o que justificou esses autores a realizar esse estudo, trazer esse tema, né? O que motiva esses caras a pensar assim, não, vamos estudar termorregulação. Anderson, diz aí, mano. Bom, primeiro, Gui, que é importante salientar o seguinte, esse trabalho de revisão, ele é um trabalho de revisão, né? Ele é um trabalho bem complexo, talvez assim, levando em consideração a comparação com os outros episódios que a gente gravou aqui, talvez seja o trabalho mais denso que a gente viu até agora. Só para vocês terem ideia, o artigo que a gente está revisando aqui com vocês, pessoal, tem 62 páginas, é praticamente uma dissertação de mestrado, assim, né? Então ele é bem aprofundado em relação ao tema, eu recomendo fortemente quem quiser saber mais sobre esse tema específico, essa é
esse é um excelente material de consulta e ele é novinho em folha, gente. Ele é um artigo de 2021, então está super atualizado. Né? É claro que, como ele é bastante denso, a gente vai simplificar algumas coisas aqui. Tem muito mais coisa lá que não vai ser abordado aqui, mas que é super interessante. Porque se a gente fosse abordar, né, tudo, daria tranquilamente uns 5 episódios de podcast. E a ideia, sinceramente, assim, do artigo é relativamente simples. Tá? Será que as altas temperaturas do verão, no caso, né? Nós estamos aqui agora, esse clima, que até mesmo na serra aqui, né, da onde a gente grava o programa, na verdade, da onde eu gravo, né? O Gui está em Porto Alegre, mas que até mesmo aqui pela serra, que é fresquinho, assim, aquela coisa, dá um calorão no verão também, né? Será que o calor, essencialmente, é um fator que pode prejudicar o desempenho de praticantes de exercício físico ou, de alguma forma, pelo menos, ser um fator de preocupação, né, de quando você vai realizar exercício? Essa que é o tema central. Né? Gira tudo em torno de como as altas temperaturas podem afetar o exercício e o que a gente pode fazer para diminuir, se afeta, né, para diminuir esses prejuízos na realização do exercício em si. O que a gente tem que entender inicialmente é o seguinte, isso a gente vê nas aulas de fisiologia do exercício, no curso de educação física e tudo mais. O exercício físico é um grande desafio para o nosso corpo. É um grande desafio, sob o ponto de vista dos principais sistemas do nosso corpo. Não apenas do sistema muscular, por exemplo, que é quem vai estar produzindo a força para a realização do exercício, mas também para o sistema cardiovascular, para o sistema pulmonar e assim por diante. Né? Então é um grande desafio. E quando a gente soma o desafio do nosso corpo em realizar exercício, né, em altas temperaturas, a maior parte desses desafios fisiológicos que o nosso corpo enfrenta são potencializados pelas altas temperaturas. Tá? E não apenas as altas temperaturas, mas outras características do verão, que inclusive, na verdade, podem variar de local para local. Né? O verão daqui de Caxias do Sul não é o mesmo verão de Porto Alegre, nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, ou seja, lá onde for. Né? Mas outras características comuns ao verão também podem ter algum apelo, alguma modificação no aspecto da forma como o exercício é realizado e também pode ter alguma interferência na performance. Tá? E sim, os autores trazem que o exercício no calor, as altas temperaturas em si, a gente vai ver logo mais como isso acontece, tá? Mas podem prejudicar ou causar uma diminuição no desempenho do praticante. E esse prejuízo ao desempenho do participante acontece tendo em vista que o calor ele afeta os principais sistemas que estão sendo envolvidos na realização do exercício. A gente pode colocar aqui como os principais o sistema cardiovascular, e podemos falar, na verdade, cardiovascular, incluindo um cardiopulmonar, assim, levando em consideração, né? O sistema muscular e o sistema nervoso. O calor, as altas temperaturas afetam todos esses sistemas de alguma forma. E todos esses sistemas juntos são afetados e afetam a temperatura corporal. Tá? Então, o calor ele vai afetar a nossa temperatura corporal. E esses sistemas, a forma de atuação desses sistemas, a forma como esses sistemas conseguem desempenhar o máximo deles, afetam a temperatura e são afetados por elas. Então, se o calor afeta a temperatura, vocês já viram onde é que chega tudo isso. Os sistemas são prejudicados ou modificados e a partir disso a gente tem queda de rendimento e até outras coisinhas mais que podem até mesmo ser um pouquinho mais preocupantes nesse sentido. Tá? Bom, um dos grandes fatores que é afetado ou que tem uma relação com a realização do exercício no calor são as perdas excessivas de líquidos corporais a partir do suor, né? Talvez todo mundo já deve ter percebido que quando a gente faz um exercício num dia muito quente, a gente sua mais do que num dia mais frio, né? Sua de uma maneira mais, logo desde o início do exercício, aquela coisa, né? A gente está suando muito mais. E esse suor excessivo pode acelerar a perda de líquidos corporais de uma maneira potencialmente prejudicial para o nosso corpo, além do que a própria necessidade do nosso corpo gerar esse aumento do suor, né, esse suor mais proeminente, né, pode exacerbar algumas demandas energéticas e fisiológicas do nosso corpo.
Tá? E esse é um dos principais motivos de que a fadiga é precoce, ou acontece antes em situações de calor do que em situações climáticas mais agradáveis. Tá? E claro, tem várias características, várias coisas que influenciam a forma como o nosso corpo vai responder ao calor. Se o nosso corpo não lida bem com os ajustes necessários que o exercício no calor nos impõe, é claro que coisas mais sérias do que simplesmente a queda do rendimento podem acontecer. Tá? Então, a gente tem uma relação entre a desidratação excessiva e o exercício no calor e um aumento da incidência de câimbras, podem acontecer eventos de insolação, desmaios pelo calor, entre outras coisas, caso o nosso corpo não saiba lidar bem com essas modificações exigidas pelas altas temperaturas e realização do exercício. Muito bem, muito bem, muito bem. Anderson, olha, eu já tô interessado, cara, porque assim, ó, uma coisa a gente sabe, né, que o calor nos atrapalha, às vezes, porque causa um certo desconforto quando a gente tá fazendo exercício. Mas agora, de pensar que o calor, de alguma forma, vai interagir com os nossos sistemas fisiológicos e eles vão responder, de alguma maneira, a esse calor, mudando o seu comportamento, e isso pode aumentar, diminuir, interferir na questão da nossa fadiga, cara, acho que tem muito pano para manga para a gente discutir aí no episódio de hoje, Anderson. Realmente muito bacana. Vamos seguir então para a próxima parte de definições, Anderson? Bora lá! Vamos lá então para esse bloco agora, onde a gente começa com as definições, com o entendimento, com a compreensão do fenômeno. Lembrando, galera, que esse é um artigo de revisão, né? Então, os artigos de revisão, a gente vai indo por tópicos e aprofundando o assunto. Aqui, galera, a gente vai ter 5 tópicos. Quais são? Primeiro tópico que a gente vai conversar agora com o Anderson é sobre temperatura corporal. Depois nós vamos para termorregulação, equilíbrio hídrico. No 4, performance. E o 5, aplicações, certo? Então, lembrem que a nossa estrutura aqui não é aquela estrutura de estudos experimentais. Então, eu vou perguntar para o cara que manja de termorregulação e temperatura corporal aqui nessa nossa mesa de conversa. Anderson, o que é importante da gente compreender sobre temperatura corporal antes de iniciar a parte mais aprofundada desse artigo de revisão? Bom, o artigo começa com essa parte, né, Gui? Porque justamente, na verdade, quando a gente fala de calor, exercício no calor, a gente vai estar falando de que o calor e outros fatores ambientais vão estar interferindo na temperatura corporal da pessoa como um todo, né? E daí o corpo que se vire para conseguir lidar com esse aumento de temperatura. Basicamente isso, né? Tudo que a gente vai falar a partir daqui vai ser de como o nosso corpo, o que o nosso corpo tem que fazer para conseguir lidar com esse aumento de temperatura, né? Porque essencialmente vai ser ela, no final das contas, que vai trazer essencialmente algum prejuízo, tanto de performance, quanto puder fazer a pessoa se sentir mal e assim por diante, né? Então a gente tem que saber o seguinte, a temperatura normal, digamos assim, de uma pessoa, ela pode variar um pouquinho, tá, gente? Vocês já devem ter visto, né, conhecido alguém assim que tem naturalmente a temperatura um pouquinho mais elevada, tem outras pessoas que têm uma temperatura naturalmente um pouquinho mais baixa, mas normalmente a temperatura das pessoas varia entre 35,7 e 37,3 graus, tá? Sendo uma média fisiológica comum, 36,6 graus seria uma média para a maioria das pessoas que está dentro desse parâmetro, né? No entanto, pessoal, quando a gente realiza exercício, a gente pode ter uma variação bem considerável da temperatura corporal, tá? Pessoal, atletas, olha que troço louco nesse dado aqui, tá? Atletas que realizam exercício, então, claro, parte do princípio de um atleta, ele está realizando uma atividade de alta intensidade, né? Se essa atividade for realizada no calor, a temperatura corporal desses caras pode chegar até 41,5 graus Celsius, pessoal. Só para vocês terem noção, né? Alguém já teve aqui uma febre de 39 graus, o cara fica maleixo já, né? Então imagina, né? Chegar a 41,5 graus Celsius é uma elevação de temperatura muito considerável. Mas uma coisa que a gente tem que saber também, para discutir coisas mais adiante, é o seguinte: a temperatura corporal, ela varia consideravelmente ao longo do nosso corpo, gente, né? Em diferentes partes do nosso corpo e também conforme o local de medida, tá? Conforme a forma que a gente vai estar executando a medida propriamente
da temperatura corporal, ela varia. Fazendo um parênteses importante sobre esse artigo, pessoal, um ponto forte desse artigo que eu achei foram os gráficos, os desenhos, os esquemas que tem nesse artigo são maravilhosos, gente. Inclusive, o dado que eu vou falar agora, interessante, é de um dos gráficos bem legais que tem no artigo, que fala sobre a medição de temperatura em diferentes partes do nosso corpo, né? Mostrando como a temperatura em diferentes regiões do nosso corpo variam de uma forma diferente. Quer ver o seguinte? A região mais afetada pelo aumento da temperatura externa, né, da temperatura ambiente, que é potencialmente mais variável, são os nossos pés, gente. Né? Os nossos pés sofrem um aumento, uma variação de temperatura mais elevada do que algumas outras partes do nosso corpo. E, por exemplo, a parte do nosso corpo que é relativamente mais estável é o reto, gente. Não é à toa que em boa parte assim, dos estudos que trabalham com termorregulação e modificação de temperatura corporal e tudo mais, quase que todos esses artigos lidam com a medição de temperatura retal. Né? Então, por exemplo, os pés, eu falei para vocês que tem uma variação bem grande, as mãos também tem uma variação bem grande, né? A pele também tem uma variação bem grande, e daí, por fim, os dois que têm uma variação menor é a parte retal e a cabeça. A temperatura da cabeça também tem uma variação relativamente pequena. Mas isso só para mostrar o seguinte, diferentes partes do nosso corpo respondem à temperatura, à elevação de temperatura de uma forma diferente. Algumas regiões são mais afetadas, outras regiões são menos afetadas. Né? Mas, de uma forma geral, a gente fala como que o exercício no calor, ele pode... Melhor, o calor durante a realização do exercício pode afetar o nosso corpo de uma forma média, digamos assim, né? Afetando tudo o que envolve, todas as porções que estão envolvidas no nosso corpo. Né? Outra questão bem importante sobre a temperatura de uma forma geral, que é importante salientar, é que a temperatura corporal e também a forma como essa temperatura corporal responde ao calor é dependente da idade, do sexo, da etnia, da hora do dia, do mês do ano. Pessoal, olha que maluquice isso. A nossa temperatura corporal varia conforme o mês do ano que a gente vai estar fazendo a aferição. Inclusive, a temperatura corporal sofre uma influência bem considerável do ritmo circadiano. Quem ouviu o episódio 7 do ETC, que a gente falou sobre o ritmo circadiano, né? A temperatura corporal ela sofre uma grande influência do ritmo circadiano. E tem uma questão bem curiosa, é que a nossa temperatura corporal ela atinge o pico de 1 a 4 horas antes da hora habitual da gente dormir. Então, se você vai dormir lá às 10 da noite, né, entre 6 horas, ali entre 6 e 10 horas, é onde você atinge o pico da sua temperatura corporal. Caraca, Anderson, olha só, então, dependendo do horário do dia, a minha temperatura varia e a gente tem que dar uma certa atenção a isso. Isso com certeza depois vai influenciar a forma como eu faço exercício, né? Cara, que interessante isso. E outra coisa que é legal de levantar aqui, que às vezes o pessoal não negligencia, né? A atenção que nós temos que dar para os pés, afinal de contas, se eles estão nessa temperatura relativamente mais baixa, a temperatura média corporal, né? Como você falou, eles estão ali mais frios e eles esquentam muito por causa do exercício, né? E interessante, olhando o gráfico, ele mostra aqui que pés e mãos também sofrem bastante, mas mais importante, com certeza, os pés. A gente deve dar muita atenção como os pés estão arejados durante o exercício intenso, né? A questão de ventilação dos tênis, né? A questão de como que a gente vai permitir isso, aparentemente vai ser algo bem relevante. Vamos, então, para o nosso próximo item, nosso próximo tópico, em que nós vamos tratar sobre os fatores que interferem na temperatura corporal, o item termorregulação. Vamos ao nosso próximo bloco, então, falar agora sobre termorregulação. Pelo que eu entendi, existem aí diversos fatores que vão intervir na nossa capacidade ou não de se termorregular. Então, de perder esse calor, né, que está se acumulando no nosso corpo, né, Anderson? E eu vi que tem aqui questões ambientais, então, o local que nós estamos, a tarefa, então, o tipo de exercício ou não,
que nós estaremos fazendo, e questões também biológicas individuais. Então, existem pessoas que perdem ou ganham mais calor umas que as outras. Vamos lá, então, Anderson. Quais são os fatores ambientais? Essa parte do artigo, ressalto que ela é muito legal, ela é densa, mas ela é muito bacana, e talvez foi a parte do artigo que trouxe, em si, informações mais diferentes, assim, de fato, que eu não conhecia. Eu achei bem interessante mesmo, né? Então, o autor ela faz essa classificação desses diferentes fatores e como esses fatores podem interferir na temperatura corporal, né? Primeira questão, e mais óbvia, é a temperatura ambiente. Então, se a temperatura do dia é 40 graus e tu realizar o exercício, não é a mesma coisa que tu realizar o exercício num dia onde a temperatura está a 20 graus. Né? A temperatura externa ela é capaz de influenciar a temperatura central, a temperatura interna do nosso corpo, essencialmente. Né? Embora a gente tenha uma capacidade bem robusta e interessante de manter a temperatura do meio interno relativamente constante, a nossa temperatura interna sim pode ser afetada pela temperatura ambiente. Tá? Então, por mais que a gente consiga manter mais ou menos, de um ponto de vista padronizado e regular a temperatura, ela pode ser influenciada pela temperatura externa. Tá? Outra questão que influencia a nossa temperatura interna é a umidade. Né? Então, nós vamos falar aqui praticamente numa previsão do tempo. Né? A umidade do ar, né, faz com que aconteça o seguinte: quando a gente está num dia muito úmido, a umidade do ar, ela dificulta a evaporação do nosso suor, essencialmente, né? E essa evaporação, a liberação de suor e a evaporação, é uma forma da gente liberar calor ao longo do exercício, por exemplo, né? E é uma forma que, como a gente está liberando calor para a atmosfera, a gente está ajudando a controlar a temperatura interna lá dentro, né? Então, um exercício realizado num ambiente muito úmido, ou num dia muito úmido, pode prejudicar essa regulação da temperatura interna, porque dificulta a nossa liberação do calor. Né? Velocidade do ar, aquele ventinho, aquela brisa maravilhosa do verão e tal, né? O ar, a velocidade do vento, assim, que está batendo, a velocidade do ar num determinado dia, ele facilita. Quanto maior é a velocidade do ar, maior é a facilidade que a gente tem de perder calor, de liberar calor, né? E se a gente tem mais facilidade de liberar calor, a gente tem uma maior facilidade de manter a temperatura interna no calor. E esse lance aqui é muito legal, ó, a radiação solar. Pessoal, vocês devem ouvir, né, nos noticiários, em alguma coisa assim, falar sobre tal período do ano, assim, lá no mês de janeiro, lá, os caras colocam assim na notícia, essa semana a radiação solar vai estar muito elevada, então atenção, evitem o sol, não sei o quê, porque a radiação está muito alta. E daí as pessoas pensam, radiação, mas o que tem a ver? Se tá calor, se tem sol, o que a radiação tem a ver? Não é bem assim, tá, pessoal? Porque a radiação solar, ela não apenas interfere na temperatura ambiente, mas ela é capaz de interferir também na nossa temperatura interna. Tanto que você pode ter, por exemplo, um dia em que está 30 graus e a radiação está X. Num outro dia está 30 graus, mas a radiação está 2x, a chance de você ter aumento de temperatura corporal é maior no dia que a radiação está maior. A radiação aumenta o aquecimento corporal. Tá? Os raios solares ali é o que, na verdade, dessa radiação solar é o que faz, é um dos principais motivos que faz com que a nossa temperatura corporal aumente no verão. Muito bem, muito bem. Anderson, eu achei isso fenomenal, porque eu tava pensando agora, eu gosto muito de praticar corrida na rua, né, Anderson? E às vezes a gente simplesmente não entende por que o nosso tempo vai tão mal, né? E tu apresentando aqui, questão de temperatura, isso já tinha passado pela minha cabeça. Pô, o dia tá mais quente e tal, né? Mas, cara, radiação, isso no aplicativo de corrida sempre aparece ali, né? Diz assim, radiação no dia, UV, né? Incidência de raios ultravioleta. Velocidade do ar e umidade são questões que a gente não se atenta tanto, porque não são tão perceptíveis. E podem afetar o exercício. Então, se o meu tempo vai pior, talvez, às vezes, seja interessante eu pensar, como é que estava a radiação solar nesse dia, né? O vento, a umidade do ar, são elementos aqui que a gente pode tá trazendo, né? E então, vamos agora, então, para os fatores dependentes de tarefa, certo, Anderson?
É isso aí, vê como só a análise dos fatores ambientais já traz uma aplicação prática bem legal, né, Gui? Esse link que tu fez com o aplicativo, ele é muito bacana, né? Fatores dependentes da tarefa. Então, gente, o tipo de exercício que a gente faz, né, principalmente baseado no substrato energético que esse exercício utiliza, pode ter uma influência no aumento da temperatura corporal, né? A liberação de calor, ela depende também da quantidade de substratos que a gente está consumindo ao longo do exercício. Pelo aumento do consumo de substratos energéticos e pelo consumo, pela produção de energia, pela liberação de calor elevada em exercícios de mais longa duração, a gente tem a ideia de que exercícios de mais longa duração podem mais facilmente ser afetados por essa questão de modificação de temperatura interna, tá? Porque tu vai consumir mais substratos energéticos durante um maior tempo e essa produção de calor dos substratos vai ser envolvida, vai ser potencializada por mais tempo. Então aqui acho que a gente pode pensar que é como se fosse um motor de um carro, né? Que quanto mais ele gira, mais ele consome esses combustíveis, mais vai aumentando a sua temperatura e mais varia essa temperatura. Será que eu estaria indo num raciocínio correto, pensar dessa forma, Anderson? Eu acho que faz sentido, sim, Gui. Eu acho que foi uma boa forma de sintetizar, sim. Tá? Então, também pelo fato da gente expor por mais tempo o motor do carro ao longo de um exercício de mais longa duração, claro que isso varia um pouquinho da intensidade também. Não estou falando numa caminhada, numa velocidade de passeio do shopping, né? Mas estou falando de um exercício de uma intensidade razoável, mas que seja de longa duração. A gente está expondo o motor do nosso carro, entre aspas, né? A um maior tempo com produção de calor ao longo da realização do exercício, né? E de maior tempo que a gente está tendo que lidar com esse calor também, né? Outra coisa bem importante que interfere é a roupa. A gente vai falar mais sobre a roupa na parte de aplicações práticas, tá? Mas a roupa que a gente usa interfere consideravelmente na temperatura corporal ao longo do exercício. E o que interfere? A capacidade da roupa permitir a transpiração, né? Ou a retenção de líquido, por exemplo, né? A gente tem que... Bom, a gente vai falar depois sobre a aplicação prática a respeito disso, tá? Mas isso tem um fator bem considerável do ponto de vista de desempenho. Então, escolham bem as roupas de vocês quando vocês forem realizar exercício no calor. A gente vai falar depois da aplicação prática. Pessoal, tem coisas também pessoais, individuais de cada pessoa, né? A gente conhece o termo individualidade biológica, né? Tem coisas pessoais que interferem, né, também na forma como o corpo de vocês vai lidar com o aumento da temperatura corporal ou com a prática do exercício no calor, né? A primeira questão que interfere é o seguinte, é a área de superfície corporal. Prestem atenção nisso, a área de superfície corporal. Quanto maior for a área de superfície corporal, maior é o número de glândulas sudoríparas, maior é a perda de calor, mais ferramentas para liberar calor a gente tem. Mas desde você pode dizer assim, não, mas o Anderson tá maluco, né? Então, quer dizer que, por exemplo, um indivíduo obeso, ele vai ter uma maior facilidade de lidar com o calor, né? Porque maior é a superfície corporal dele, né? Calma, não é bem assim. Por quê? Porque além da maior superfície corporal, também o percentual de gordura interfere na liberação do calor. Quanto mais baixo for o percentual de gordura, mais favorável é a liberação de calor por parte daquele indivíduo que está realizando o exercício. A gente sabe que a gordura funciona como um isolante térmico, né? Ela vai dificultar a liberação do calor, essencialmente naquela pessoa que vai estar realizando o exercício. Outra coisa que pode interferir é o sexo, mas isso não está muito bem esclarecido. Se pensa o seguinte, bom, as mulheres têm um maior percentual de gordura, dessa forma elas teriam uma maior dificuldade em liberar o calor ao longo do exercício. Pensamento raciocínio relativamente simples, no entanto, os estudos que buscaram verificar isso, se a mulher teria uma dificuldade maior em lidar com essas altas temperaturas, com o exercício realizado em altas temperaturas, não conseguiram encontrar algo muito fiel em relação a essa teoria. A idade também, gente, tá? O envelhecimento prejudica a nossa capacidade de lidar com as altas temperaturas. E uma das questões que ele faz, que é bem importante e vai ao encontro do nosso próximo tópico, que é o equilíbrio hídrico, pessoal, o mecanismo de sede nos indivíduos idosos, ele é prejudicado, ele é retardado.
o idoso ele sente sede muito tempo depois de ele já estar desidratado, por exemplo, né? Então, e não só essa resposta, mas outras respostas relacionadas ao calor, né? Outras medidas que o nosso corpo toma relacionado ao calor são um pouco retardadas conforme o processo de envelhecimento prejudica essas medidas, né? E por fim, a capacidade física, né, gente? O exercício regular, então a pessoa ser treinada, tá? Aumenta a nossa capacidade de lidar com o calor. Né? Então, quanto mais mais apto fisicamente eu for, melhor eu vou estar lidando com o calor, com o aumento da temperatura e a realização do exercício. E interessante, Anderson, que interessante. Cara, e eu vou ter que destacar aqui 2 pontos assim que eu fiquei pensando que fazem muito sentido, né? O primeiro é essa questão da capacidade física, né? O último elemento que o Anderson trouxe aqui, que é perceptível como, conforme a gente vai treinando e se acostumando a treinar em situações de estresse térmico, treinar na rua, né? Debaixo do sol mesmo, o nosso corpo simplesmente vai aprendendo a lidar com esse calor, cara. Eu digo isso porque eu lembro quando eu comecei a correr, eu chegava em casa, mano, mas vermelho, assim, ó, e a minha pele inteira latejando de calor mesmo, sabe? Transpirando demais as primeiras vezes que eu corria no sol. Agora, tia, o exercício ele se tornou mais confortável desse ponto de vista térmico. Isso, cara, é um ponto muito interessante. Eu tava pensando assim em mim, sabe? Aplicando isso. Já dá vontade de sair aplicando, né, Anderson? E o último ali é a questão da idade, né? Que é muito verdade isso, cara. Quando a gente, né, atuava nas academias, assim, e eu também percebo, né, na minha mãe, nos familiares mais velhos, que realmente eles têm essa questão da sede, né? Não é uma coisa tão frequente, né? Não é uma coisa tão presente quanto é na gente. Eu tô tomando água o tempo todo, parece que eu tô o tempo todo com sede. E como é difícil fazer as pessoas com mais idade, às vezes, tomar água para ajudar nesse controle térmico. Muito, 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 muito interessante, Anderson. Vamos, então, para o próximo bloco, que será a respeito agora do equilíbrio hídrico. Será que a água tem alguma relação com a termorregulação? Let's go! Falando, então, sobre hidratação e equilíbrio hídrico, vamos, então, para o nosso próximo bloco, explicando, então, qual é a relação da água com a termorregulação, Anderson. Bom, Gui, é importante salientar para o pessoal que tá vendo e ouvindo, enfim, né, que esse tópico talvez seja o tópico que a gente vai ser relativamente mais superficial, porque, gente, era extremamente denso essa parte, a forma como os autores incluem isso no artigo, tá? E, sobretudo, quando a gente fala do equilíbrio hídrico, a gente não está falando, embora soe, né, hídrico, água, né, não é apenas disso que se trata, né? Então, eles falam bastante sobre os íons também, reposição de íons, outras coisas mais, então é bem legal, mas é denso. A gente vai ser bem sucinto aqui em relação a isso, tá? Pessoal, uma pessoa ela pode se encontrar em 3 estados relacionados à hidratação dela, tá? 3 estados, basicamente. Ela pode estar euhidratada ou em euhidratação, que seria, na verdade, uma espécie de equilíbrio. Tá? Ela tá bem, não tá nem com água de mais, digamos assim, e nem com água de menos no corpo dela, tá? A gente pode se encontrar num estado de hipohidratação, que é basicamente um déficit, né? Outra palavra seria desidratação, essencialmente, né? Então, dá um déficit de água no corpo dela. E a gente pode se encontrar no estado de hiperidratação, que é um balanço positivo. Tem mais água do que seria necessário, o que é mais raro, essencialmente, né? Pessoal, ao longo do dia, o processo de ganhar e perder água é contínuo e relativamente complexo, modulado por vários fatores nos nossos fatores internos fisiológicos de controle de temperatura, controle de água e outras coisas mais, controle hormonal até mesmo submetido, né? Então é relativamente complexo. Mas ele é contínuo. A gente está a todo momento do nosso dia ganhando e perdendo um pouquinho de líquido, né? Essencialmente consumindo e botando para fora também, como vocês muito bem sabem. De uma perspectiva clínica, em relação à massa corporal, se eu tenho uma perda de água, né? Vocês sabem que 60%, mais ou menos 60% do nosso corpo é formado a partir de água, né? E se em uma determinada situação fisiológica eu perco uma quantidade determinada de água, eu posso ter uma repercussão em relação a isso. É considerado, do ponto de vista de uma perspectiva clínica,
uma perda leve de água, mais ou menos em torno de menos de 5% do peso corporal. Então, se você em uma situação regular de não exercício, não estamos falando de exercício, você tem uma perda de 5% da massa corporal, que foi perdida sob um ponto de vista de líquidos, por exemplo, no suor e outras coisas mais, né? Essa é considerada uma perda de água relativamente leve, né? Uma perda de água de em torno de 5 a 10% do peso corporal já é considerada uma perda moderada. E uma perda severa de água é quando supera os 10% da massa corporal. Os atletas de lutas enfrentam isso, né, nas preparações para as lutas, onde eles fazem aquelas dietas muito malucas, assim, né, de desidratação severa para conseguir atingir o peso, né, específico para as modalidades, né. Então, olha só, perder 10% da massa corporal, e eles perdem frouxo isso, perdem muito mais do que isso às vezes, né, é uma perda, uma desidratação severa, né. Ao longo, daí vocês vão pensando assim, mas no exercício eu não perco tanto assim, quando eu vou correr, né, 5% da massa corporal, 10% e tudo mais, mas no exercício isso muda um pouquinho, tá, pessoal? Quando a gente realiza um exercício no calor, por exemplo, né, então depois do momento do exercício, se você perdeu até 3% da massa corporal, essa perda de massa corporal, que é a perda hídrica, é considerada leve. Se você perdeu entre 3% e 6% da massa corporal, essa perda é considerada moderada. E se você perdeu acima de 6% da massa corporal, essa é considerada uma perda severa. Então vejam bem como o estado de hidratação muda consideravelmente quando a gente fala de uma perda normal, em repouso, por algum outro motivo, e quando a gente está se exercitando. E por que, essencialmente, que a gente está falando tanto sobre isso? Porque o quanto de perda de água tem alguma relevância para o nosso corpo, para o estado fisiológico do nosso corpo e também para a realização do exercício. Porque, pessoal, vários fatores. Mas, inicialmente, é interessante salientar que a perda de água pelo nosso corpo afeta até mesmo fatores sanguíneos, né? A viscosidade do sangue, por exemplo, é afetada por uma perda robusta de líquidos corporais, né? A viscosidade é como se o nosso sangue ficasse mais grosso, mais difícil de fluir, né? Então, o exemplo que eu dou é entre o mel e a água, né? O mel pode ser considerado um líquido mais viscoso do que a água, né? A água, ela flui bonitinha e tal. O mel, bota no lugar, ele vai sendo, né, escorrendo assim com dificuldade, né? Então, o nosso sangue se aproxima mais de um mel e se distancia mais de uma água quando ele fica mais viscoso, né? E um sangue mais viscoso tem uma dificuldade maior de circulação. Dessa forma, o nosso coração tem que fazer uma maior força para bombear. Dessa forma, a gente tem uma maior sobrecarga cardíaca e daí, blá, 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 já vem todas as coisas relacionadas a isso que impactam a fisiologia cardíaca. Anderson, só esse tema de viscosidade, na minha opinião, rende um episódio, cara, porque é muito interessante ver as questões que afetam a viscosidade sanguínea, né? O próprio colesterol, a glicemia, né? São questões que vão prejudicar esse circular do sangue. É importante aqui trazer, eu acho que é muito interessante a gente comparar, né, mesclar os assuntos. Quando a gente vê sistema cardiovascular, a gente vê que parte do aumento da nossa frequência cardíaca durante o exercício serve justamente para a dissipação desse calor. Então, se o sangue está mais viscoso, ele está circulando de uma forma mais lenta, com menos facilidade a fluir, né? Essa viscosidade. Como resultado, eu vou ter menor dissipação de calor, eu vou perder menos calor na minha pele. Afinal de contas, durante o exercício, o que acontece? O sangue, ele sai da parte central do corpo, aqui, falando aqui de vísceras, né? O intestino e tal, e se direciona para as extremidades, para a pele e principalmente para os músculos. Então, se o sangue está mais viscoso, eu vou acabar tendo mais dificuldade em dissipar esse calor. Mais ou menos como funcionam os dissipadores hidráulicos, né? Onde a gente tem, de novo, né? Vou trazer o assunto do carro, né? Não sei por que tá vindo hoje tanto isso. O radiador do carro, ele é um dissipador hidráulico, né? Ele tem vários caninhos lá e que ele usa a água para circular de um ponto para o outro e mandar o calor embora. Só que o que eu achei mais interessante é que eu já fiz esse teste, mano, em casa, sobre a questão ali do peso.
E, mano, você falou ali, perder 3% da massa durante o exercício, 6% é uma perda severa. Cara, 6% é tipo 3, 4 litros de água ou quilos de massa corporal para uma pessoa de mais ou menos uns 70 quilos. E, não é difícil, após um exercício de longa duração, você diminuir a sua massa corporal em até 3 quilos. Então, olha só, a galera que pratica o exercício tem que estar atenta a isso, né? Porque a hidratação vai estar, conforme o desempenho vai cair, conforme o exercício vai sendo realizado, o nosso desempenho também vai caindo. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que o Anderson vai falar agora, né? Mas eu reparei assim, porque se eu me peso na balança antes e depois, isso não é raro de acontecer, sabe? Uns 2, 3 quilos, pelo menos o cara perde. Eu peso 80, né? Mais de 80, não vou falar quanto, mas enfim. É um ponto importante da gente trazer também. Vamos então para o próximo bloco, tratando agora efetivamente do desempenho, né, da performance e a termorregulação. Muito bem, vamos falar agora então sobre performance. E aí, seu Anderson, qual é que é da performance e a termorregulação? Bom, vamos ser bem objetivos aqui então, Gui. Se eu tivesse que fazer uma pergunta, é o seguinte: o calor é capaz de afetar a performance? Sim, tá? Sem dúvida nenhuma ele é capaz de afetar a performance. Então a gente não está falando só de todas essas coisas, modificações que acontecem no nosso corpo ali à toa. A gente também, na educação física, está preocupado às vezes, dependendo da condição, com a performance, né? E sim, ele afeta a performance. E é importante salientar o seguinte: sobre esse sentido da performance, a gente tem mais dados, a gente sabe mais sobre a performances relacionadas à capacidade aeróbica, tá? Mas não apenas a capacidade aeróbica, a gente tem alguns dados bem interessantes em relação a isso. Bom, o que acontece então com a nossa performance essencialmente? Primeira questão: o aumento da temperatura, por essas modificações do ponto de vista de sistema cardiovascular, que a gente falou no tópico anterior, a gente tem essas modificações cardiovasculares afetam a distribuição sanguínea, consequentemente a entrega de oxigênio e também, consequentemente, a dissipação do calor, que foi o que falou, né, da liberação de maior fluxo sanguíneo para a pele e tudo mais, né? Esse mecanismo ser prejudicado vai também prejudicar a dissipação do calor, né? O exercício no calor também provoca uma queda na ativação muscular e na produção de força. Então, sob altas temperaturas, o nosso corpo lida de uma forma pior com a capacidade de ativação muscular e a produção de força. Isso também envolve questão de onset muscular, que é uma velocidade de resposta do músculo ao exercício, e várias outras coisas mais, né? O calor, aumento da temperatura corporal, também prejudica o metabolismo muscular. Então, todas aquelas rotas metabólicas que acontecem dentro do nosso músculo para a produção de energia são prejudicadas com o exercício realizado em altas temperaturas. Também há informações a respeito de uma diminuição considerável, significativa do VO2 máximo. Além de uma questão muito prática, né, para quem trabalha com alunos de diferentes modalidades, tipos de exercício e assim por diante, é que o exercício também aumenta em altas temperaturas, né, o calor, né, a realização do exercício em altas temperaturas aumenta a sensação de esforço para uma mesma tarefa e a sensação de fadiga. A fadiga é alcançada mais precocemente do que o exercício realizado em temperaturas num ambiente mais tranquilo. A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas a isso depois, em aplicações práticas também. Maravilha. Então, entendemos que o calor, né, esse calor excessivo, ou melhor, o aumento do calor, quanto mais quente tiver o ambiente, mais isso pode causar prejuízos na nossa força, no nosso condicionamento cardiovascular, medido pelo consumo de oxigênio, né, o VO2, e também a nossa fadiga. Só que, Anderson, tu sabe, cara, que o que eu quero saber é como atenuar esses efeitos, né? Vamos embora para as aplicações práticas deste estudo. A parte que estava todo mundo esperando, tenho certeza. Let's go. Falando sobre estresse térmico,
né? Eu sei que o nosso mundo está se transformando, Anderson, então a gente vai ter que aprender a lidar cada vez mais com esse calorão para poder fazer exercício na rua de uma forma mais adequada. Quais são, então, as aplicações práticas desse sistema de termorregulação e como é que a gente pode atenuar esse efeito? Gui, eu tenho uma notícia muito triste para a galera de casa, tá? A notícia triste é que o aquecimento global não é mentira. Tá? Começamos por aí, tá? A última década foi a mais quente já registrada, a gente está com aumentos de temperatura exponenciais. E, pessoal, essencialmente, a gente vai lidar com isso, a gente vai receber alunos que vão lidar vão em determinada medida, lidar com essa realização de exercício em altas temperaturas. Essencialmente, é bom a gente estar preparado para lidar com isso, com sugestões efetivas para o controle da temperatura corporal. Por isso eu trouxe algumas observações. É um mundo, né, gente? Mas a gente trouxe algumas observações aqui que talvez sejam importantes para diminuir os efeitos dessa alta temperatura ambiente no nosso corpo e na realização de exercício. A primeira questão é em relação à vestimenta, à roupa, tá, gente? A roupa que vocês vão utilizar ao longo do exercício, tá? Ela tem que ser uma roupa que possua baixa resistência à evaporação. Tá? Então, assim, ó, gente, vocês correrem, fazer exercício assim, com uma camiseta de algodão, por exemplo, não vai ser muito interessante, né? Porque não apenas ela tem que ter uma baixa resistência à evaporação, mas também uma baixa capacidade de absorção de água. Tá? Porque retendo a água no tecido, você também vai estar dificultando a evaporação, né, do calor, essencialmente. Então, assim, aquelas camisetinhas, aquelas coisinhas assim que são de tecido, material apropriado ao exercício, eles são apropriados para o exercício por algum motivo, né? Então, essencialmente, acho que é um fator bem importante de se cuidar. Muitas pessoas acham que a cor interfere muito consideravelmente na temperatura. Então o preto absorve mais o calor, então a gente vai estar aumentando mais a temperatura, né, por causa da luz e não sei o que, do sol. Mas, pessoal, mais importante do que a cor é o tipo de tecido que você está utilizando, tá? Então se liguem nisso. Mais importante do que, vou correr de branco ou vou correr de preto, é o tipo do tecido que vocês estão utilizando. Isso é verdade, Anderson. A gente percebe correndo que são tecnologias, né, cara, do tecido que estão evoluindo, né? E a gente percebe que tem tecidos que têm uma permeabilidade, né, muito grande à água, então a transpiração, que na verdade é um processo também de evaporação, né, passa muito bem. Só que também, junto com aquela tua colocação, a gente tem que buscar, galera, aqueles tecidos que também tenham, de alguma forma, uma resistência aos raios ultravioleta, né? Hoje a gente já tem esses tecidos. Tem até algumas lojas que mostram, assim, a resistência ao UV, a permeabilidade, né? Aparece ali o indicado nos tracinhos, né? Estrelinhas ali. Porque isso também é uma questão, né? O Anderson apontou ali, a própria radiação solar é capaz de afetar o nosso desempenho. E se um tecido é muito permeável, aí a gente perde do outro lado por raio UV, né? A gente começa a ter uma incidência de radiação muito grande. Uma vez eu fiz usar um termo aqui bem gaúcho, né? A rateada de comprar uma camiseta, cara, que ela era quase transparente atrás, assim, não transparente, mas o tecido era muito diferente em todas as costas, tá? E daí eu pensei, nossa, isso aqui vai ser uma maravilha para correr, afinal de contas eu vou evaporar aqui, vai se perder, vai se dissipar todo o calor pela minha pele aqui por essa região. Cara, não dá outra, eu tomei um torrão daqueles naquela camiseta, porque ela era excessivamente permeável à evaporação, só que com isso também ela era muito permeável aos raios UV, então ela ajudou num ponto e eu perdi completamente no outro, e isso, além de fazer mal para a saúde a longo prazo, isso pode afetar o desempenho. Então eu ganhei de um lado e perdi do outro. Então, galera, vamos ficar atento a esses dois elementos, a performance hídrica, né, do tecido e também a sua resistência aos raios ultravioleta, né, Anderson? FPS, né, o fator de proteção solar, isso é bem importante da gente estar lembrando.
Massa aqui, baita relato, cara. Olha só, outra coisa interessante, gente, quanto a idosos, tá? Vamos ser bem sinceros e taxativos. O que que eu recomendo? Eu não recomendo, na verdade. Penso eu, gente, que idosos devem evitar ao máximo exercícios em altas temperaturas, tá? Então, por exemplo, por segurança, tá? A gente sabe que o idoso ele já é um indivíduo mais fragilizado do ponto de vista cardiovascular. Simplesmente pelo passar da idade, o risco para eventos cardiovasculares já aumenta, né? Pelo idoso, pelo próprio corpo do idoso não lidar bem com essa adaptação de aumentos de temperatura, o ideal é que esse indivíduo evite o exercício realizado em altas temperaturas, ou não apenas temperatura, como a gente estudou nesse programa, mas também outros fatores que levam ao aumento da temperatura corporal, né? Então, por exemplo, no verão, optar por horas do dia para o treinamento, no início da manhã ou no final da tarde, noite, né? É muito mais seguro para esse idoso do que realizar o exercício em horários do dia muito mais quentes, tá? Outra questão é quanto à capacidade física, tá, gente? Isso talvez é uma das questões que a gente tem que ampliar, não apenas dentro da nossa área, mas também como para informar todo mundo em relação a isso, porque a gente sabe que tem gente que começa a praticar exercício no verão, tá? Vai chegando lá um mês antes da praia, né? Daí começa o projeto verão, né? E daí o cara quer realizar exercício lá sob 35 graus e uma umidade absurda do ar, né? Pessoal, assim, ó, caso você não pratique exercício físico regularmente e preferencialmente sobre isso, acostumado a altas temperaturas, né? Começar a treinar no verão em grandes temperaturas não é a situação mais adequada. Então, da mesma forma que o idoso, é interessante que essa pessoa que está iniciando a prática de exercício, enfim, no verão, por exemplo, né, opte por momentos do dia onde a temperatura está mais amena. Início do dia, final da tarde, noite e assim por diante, né? Então não quer dizer que vocês não podem praticar exercício, quem não pratica, mas que, né, tenha um pouco de consciência nesse sentido, né? Outra dica bastante relevante em relação a essa parte prática também é que o aumento da temperatura pode fazer, como a gente falou anteriormente, né, prejudica a sensação de esforço, né, faz com que a percepção do esforço seja aumentada para a gente. Então, assim, trabalhar com tabelas de percepção de esforço na realização do exercício em altas temperaturas pode ser uma questão bem importante também, né? Pode ser mais interessante do que às vezes a gente levar em consideração uma carga ou uma demanda que a pessoa tem naturalmente, e simplesmente assumir que essa carga é a mesma num exercício realizado em altas temperaturas. Então, formas de controle de exercício com percepção de esforço podem vir a ser bem importantes. E por fim, mas não menos importante, né, com uma dica aí também, né, pessoal, a questão da hidratação, tá? Eu acho que a gente deixou bem claro aqui no podcast a importância dessa questão da hidratação ao longo do exercício e após o exercício também, né, levando em consideração as perdas que a gente tem ao longo do exercício em si. E há de haver uma necessidade de uma iniciativa de se preocupar e também manter o estado de hidratação ao longo e após a realização do exercício para todos, né? E também, pessoal, é interessante, né? A gente sabe que a hidratação ou a reidratação após a realização do exercício não depende apenas do consumo de água, né? É necessário o consumo de eletrólitos e outras coisas mais relacionadas a isso. Por isso, quem tem esse hábito, quem leva isso como um estilo de vida, a realização normal, natural e frequente do exercício realizado no calor, é interessante que busque uma orientação nutricional para garantir os níveis de hidratação adequados ao longo da realização do exercício. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, galera, acho que a gente conseguiu ter um aprendizado bem profundo aqui sobre a questão de hidratação e exercício, né? Então, lembre-se de tentar transformar isso num hábito, né? Eu já pensei aqui em estratégias de como é que eu vou me hidratar nesses dias mais quentes durante a corrida, né, para ver se eu consigo manter o desempenho um pouquinho mais estável, talvez até melhor do que o meu histórico ali nos aplicativos de corrida. Assim, uma sugestão super aplicada, né? E aqui também falando para os idosos treinarem nos horários de menor incidência solar, né, quando tá mais fresquinho, cedinho, acho que é uma coisa bem importante, principalmente quando a gente fala lá daquela questão da sede, né? Vou direcionando já para o encerramento, né, Anderson? Fica a mensagem, né? Será mesmo que o que a gente está falando tá certo, Anderson? Será que o que você falou aqui é verdade, né? Será que tem mais coisa para aprender? Bom, galera, o link para o artigo que o Anderson apresentou tá aqui na legenda desse episódio. Vão lá, bora aprender mais. E
seguindo a nossa tendência de fazer recomendações, vou fazer uma recomendação bem longe do que a gente tem feito aqui também, que é um livro falando sobre justamente a situação política do nosso país, né? O Anderson fez aquela piada ali no começo, e eu lembrei justamente que essa semana eu li um livro sobre política, cara. Só que é um livro legal, cara, que te mostra que o Brasil tem solução. E são soluções possíveis de se alcançar. Eu li essa última semana um livro curtinho, né? Um livro que se chama O Dever da Esperança, né? Então, eu recomendo aqui pra galera que, assim, ó, assim como eu e o Anderson aqui estão, assim, desesperados com essa situação brasileira, né? E querendo que o nosso país melhore, porque a gente sabe que o nosso país é cheio de pessoas ótimas. Leiam aí esse livro, O Dever da Esperança, um livro bem interessante, curtinho, assim, eu acho que tem nem 200 páginas. Massa, Gui, massa. Eu vou dar uma dica menos profunda, mais bobinha, mas que pode ser um passatempo, às vezes, menos deprimente do que o Instagram propriamente, assim, que às vezes a gente vê lá no final de semana, tu tá em casa e tu vê as pessoas lá tomando um sorvete na beira da praia, assim, daí tu fica, pô, eu não tô lá. Mas, enfim, tem um site bem legal, que tem um aplicativo pro celular também, que o nome é 9gag. Quem conhece aí é 9GAG. É um aplicativo de bobajada, tá, gente? Para você entrar, ver uns vídeos engraçados, ver alguns memes muito legais. Acho que vale a pena, tá? Para quem quiser dar umas risadas aí, relaxar, vale a pena curtir isso aí. Ok, pessoal? Valeu, obrigado por assistir o episódio e até a próxima!